Meu amigo, minha amiga, tudo bem com vocês? É muito sério a forma com que Michele, Damares e Bolsonaro tratam política e religião. Porque a gente tolera dessa gente um monte de coisas. Mas quando eles se propõem a usar o nome de Deus, da religião, da oração, aí a gente tem que vir aqui e dizer algumas coisas para que a gente consiga diferenciar essas pessoas, quem são elas e como elas têm usado a religião em benefício próprio. E eu estou dizendo isso porque todo mundo sabe, não é novidade para ninguém, de que está ocorrendo o julgamento do Bolsonaro para saber se o Supremo aceita ou não a denúncia da PGR. Mas enquanto isso, Michele Bolsonaro e Damares dizem que estão fazendo um relógio de oração para o Bolsonaro e para os golpistas do 8 de janeiro e os seus familiares. E aqui não é nenhuma crítica a quem ora. Cada um é livre, vivemos num estado laico e cada um é livre para fazer aquilo que achar melhor da sua vida religiosa. A questão é que essa gente não tem nem moral para falar em nome de Deus. Porque como é que funciona esse relógio de oração? Eles têm um grupo de pessoas e de meia em meia hora uma pessoa se propõe a orar e essa corrente ela dura dias e dias, cada um ora de meia em meia hora. E Damares diz que isso já começou há uma semana. Então assim, qual que é o objetivo dessa oração? Bom, pelo que a gente vem percebendo, eles querem liberdade para os presos do 8 de janeiro e querem que o Bolsonaro saia ileso desse processo. Agora eu faço uma pergunta. Você usa o nome de Deus? Me perdoem aqui, o que Deus tem a ver com Michele, com Damares e com Bolsonaro? Essa gente é contrária à vontade de Deus. Porque é só a gente lembrar que quando Jesus esteve aqui, Jesus fez o contrário dessas pessoas. Primeiro que a mensagem de Jesus, o acolhimento de Jesus, sempre foi, em sua maioria, para os mais pobres. Ele acolhia os mais pobres. Ele não fazia proselitismo barato em favor de gente rica. E não que Jesus não tenha andado com gente da elite. Mas a prioridade de Jesus sempre foi os mais pobres. Porque foi ele mesmo quem disse: quem precisa de médico não são os sãos, são os doentes. E essa gente é contrária à mensagem de Jesus. Porque essa gente veio para fazer política para uma elite. Não é à toa que você vê que quem é que defende Bolsonaro e a sua turma? Senão as elites brasileiras. São elas quem defendem o Bolsonaro. Então essa gente se apossou da religião, eles usam o nome de Deus, e o que está por detrás disso é que eles levem vantagens. Porque não faz sentido você usar o nome de Deus, orar, e o objetivo de tudo isso é que Deus, por algum motivo, mexesse ali os seus pauzinhos para livrar os golpistas do 8 de janeiro e o Bolsonaro. Faz sentido? Porque essa gente não foi capaz de suportar foi a vitória do adversário político. O que essas pessoas não foram capazes de suportar era deixar o poder. Aonde é que está Deus no vandalismo que essa gente causou às sedes dos três poderes em Brasília? Deus está nessa baderna? Deus está nessa bagunça? Aonde está Deus quando eles falam de não existir alternância de poder?
Porque o golpe de Estado que eles queriam era exatamente para evitar essa alternância de poder. Aonde está Deus? Segundo Mauro Cid, para vocês terem uma ideia, Michele Bolsonaro fazia parte da ala radical do golpe. Ela queria o golpe de Estado. Ela queria eternizar o seu marido, o perdedor das eleições, no poder. Aonde está Deus aí? Damares Alves, a gente não pode esquecer, teve a capacidade de inventar aquela história da ilha de Marajó para tentar ganhar votos para Jair Bolsonaro. Aonde está Deus? E digo mais, para que existe igreja? Porque quando o assunto é salvação, tem nada a ver com igreja. Porque quando Jesus falou de salvação, como as pessoas falam, ele disse que era uma coisa individual, íntima, dentro do quarto. A igreja serve exatamente para acolher os necessitados. A igreja serve para ser o médico, o hospital dos doentes. Se apossaram da religião, dizendo que são de Deus, falando em nome de Deus, para levarem vantagem política, financeira, eleitoral. Que oração é essa? Por que nós estamos em um tempo em que se faz essa mistura política e religião da forma mais vil possível? Não, eu não sou contra, não. Eu falo de religião, falo de política, na maior tranquilidade. O que não dá é para usar o nome de Deus e da religião da forma mais grosseira que existe para defender um golpista. Aonde está Deus, eu pergunto, quando o que se diz cristão permitiu que morressem mais de 700 mil mortos na pandemia de Covid-19 e ainda zombou dessas pessoas? Zombou. Imitou pessoas morrendo com falta de ar. Que Deus é esse que essas pessoas clamam? Certa feita eu estava conversando com uma pessoa que me disse que o Bolsonaro era um enviado de Deus para a nossa nação, para salvar a nossa nação do comunismo, para salvar a nossa nação do PT. Interessante. De que Bolsonaro está nos salvando? De onde essa gente tirou essa ideia? Bolsonaro foi uma criação das redes sociais. Uma criação muito ruim, por sinal. E ele não foi colocado na presidência por Deus. Aliás, se tem alguém que não seria colocado na presidência por Deus, seria Bolsonaro. Porque Bolsonaro está na política e veio para a política para levar vantagem para ele e para sua família. E digo mais, os religiosos, igrejas que apoiam o Bolsonaro, acredite, ninguém é bolsonarista de graça. As pessoas levam vantagens para ser bolsonarista. Para você ter uma ideia do que eu estou falando, pastores evangélicos tinham livre acesso ao Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro concedeu um monte de vantagens para igrejas. Então, gente, não me venham com essa mistura de usar o nome de Deus para agora tentar defender um golpista que tentou um golpe de Estado, que pode virar réu a qualquer momento pelo Supremo Tribunal Federal. Não me venham com isso. Aliás, eu digo uma coisa aqui. Como é que essas pessoas têm a coragem de usar o nome de Deus quando, para permanecerem no poder, eles foram capazes de planejar eliminar Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes? Aonde está Deus aí? Eu pergunto. Aonde está Deus na baderna? Bolsonaro, que gosta de ser um fora da lei. Jesus, quando veio aqui, inclusive, ele disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus.
e mostrando que os seus seguidores não é porque seguem a ele que tem que ser uns foras da lei. Temos que seguir as regras. E foi coisas que Bolsonaro não fez. Se ele hoje está nessa situação, exatamente porque ele não quis seguir as leis, as regras. E depois eu vejo muita gente dizendo por aí que esse julgamento é político. Não é político. Esse julgamento é técnico. Porque as provas materiais estão aí. Foram colhidas dos celulares, com vídeos, com provas. Aliás, eu sempre pergunto aqui, você quer prova maior do que fizeram no 8 de janeiro? Qual a prova que você quer maior? Aquilo ali foi por causa do quê e para quê? Eu faço a pergunta, inclusive, para bolsonarista ignorante, que fica dizendo, não teve prova, não teve... Aquilo que aconteceu na sede dos três poderes em 8 de janeiro foi por quê e para quê? Se não para uma tentativa de golpe de Estado para entronizar o perdedor no poder. Aonde está Deus? E aí me vem com esse negócio de relógio de oração para Bolsonaro, para os golpistas, para os seus familiares, e ficam aí com esse papinho, meu Deus, coitado dele, os filhos. Se essas pessoas estivessem pensando nos seus filhos, nas suas casas, nos seus negócios, nas suas vidas, elas não estariam lá. Como estão falando aí, que virou manchete essa Débora. Ai, coitada, ela tem 2 filhinhos. Então o que ela estava fazendo lá na sede dos três poderes em Brasília? Não poderia estar em casa? Cuidando dos seus filhos? E não importa o que ela acha. Existem regras a serem seguidas e que a gente respeita as regras, porque não existe uma sociedade sem regras e sem lei. Porque se a gente der às pessoas o direito de fazerem do jeito que querem, que mundo seria o nosso? Que é isso que queria o bolsonarismo. O bolsonarismo queria assim, olha, quem ganhou foi o Lula, mas a gente não quer. Faz sentido? Eu vou dizer uma coisa aqui muito séria. Em 2018, para quem já tinha no mínimo de noção de quem era Bolsonaro, e olha que ele não tinha nem mostrado completamente a cara ainda. A gente não queria o Bolsonaro. Mas eu vi o Fernando Haddad, que perdeu para ele, reconhecendo a vitória e se colocando apenas como oposição. Eu vou dizer uma coisa aqui, foi insuportável 4 anos do Bolsonaro. Insuportável. Eu sei que você que está aí do outro lado e que passou pelo mesmo que eu passei, passamos isso juntos. A gente não queria o Bolsonaro. Era insuportável. O Brasil virou a vergonha mundial. As besteiras que esse cara dizia o tempo todo. E a gente suportou esse homem no poder. Já aqui, ó. E quando a gente não queria mais, foi exatamente quando se finda o seu mandato e a gente foi para a urna dizer Bolsonaro não. Ele não, como fizeram lá em 2018. Hashtag ele não. A gente não queria ele. Mas o suportamos por 4 anos, os piores 4 anos da nossa história política. Os piores 4 anos. E a gente suportou. Você não viu ninguém das esquerdas e quebrar nada. Tendo que suportar alguém que nos fez tanto mal. Aí agora quando a gente vai para a urna dizer a gente não quer mais esse homem no poder, aí vem esse grupelho e fala, vamos tentar um golpe de Estado porque a gente não aceita. Que não aceita o quê? Vocês perderam. Aonde está Deus aí? Então é uma vergonha o que essa gente tem feito
nesses últimos tempos, usando a religião e a igreja para levar vantagem. Mas eu quero dizer para você, que é da igreja, não se deixe ludibriar por essas pessoas e por esse discurso. Essa gente usa vocês e a igreja em benefício próprio. Eles pensam na grana, na fama, no poder, no dinheiro, no poder político. Não se permitam ser enganados por essas pessoas. Eles não são o que dizem que são. Chega. Já está mais do que na hora de o nosso povo acordar e saber que Deus não tem nada a ver com essas pessoas. Nada. Essa gente é do lado mais obscuro da política. Damares e Michele Bolsonaro fazem esse tipo de movimento para parecer que é cristão, que tem a ver com Deus, que eles estão se portando com pessoas. Mas no fundo, o que eles querem é poder político. É se eternizarem no poder. Como Michele, Mauro se disse que ela se desesperou quando viu os móveis dela saindo da alvorada. Não é? E agora vem fazer relógio de oração para Bolsonaro e para golpista. Os golpistas e o Bolsonaro precisam estar na prisão. Lá é o lugar de baderneiros. Lá é lugar de arruaceiros. Lá é lugar de gente que não respeita a Constituição, não respeita o espaço do outro, não tem a coragem de reconhecer que o outro venceu. São maus perdedores. Tem gente que não sabe nem ganhar e nem perder. É o caso do Bolsonaro. Bolsonaro, quando ganhou em 18, atacou as urnas. E quando perdeu, atacou as urnas. Não sabe ganhar, não sabe perder. É um péssimo perdedor. Um péssimo perdedor. E o Brasil precisa se livrar o quanto antes dessa figura que nos assolou por 4 anos. E continua ainda, mesmo fora do poder, nos assolando todos os dias. Mas a justiça, como eles gostam de dizer, a justiça divina e humana está chegando para ele. E que o fim político dele já se deu. Só eles ainda não se deram conta. Tá bom, gente? Eu fico por aqui. Peço a vocês que vocês fortaleçam o meu trabalho. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários, ative o sininho, já compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E mais uma vez, muito obrigado.